A paz de Iau e Alcha, irmãos, a Shalom de Iau e Alcha. Amados, estou aqui, com um assunto. Vamos falar do assunto arrebatamento. Arrebatamento. Eu estava ontem pensando em gravar hoje o capítulo 12 de Atos. O capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Mas, na minha oração da madrugada, da noite, só me vinham os pensamentos de gravar o capítulo 45 de Salmos, em cima de um estudo, um entendimento que eu já trouxe em relação aos vencedores, né, ao filho varão e aos convidados, ou seja, um estudo sobre a noiva do cordeiro e os convidados para as boldas do cordeiro, né? As boldas do casamento. Ontem à noite eu orando, mas eu já estava com planos já de gravar Atos dos Apóstolos capítulo 12, que é onde fala sobre os 4 pilares e tal. Mas o meu pensamento ele não desviava de gravar Salmos 45, falar mais uma vez desse assunto, arrebatamento, os vencedores e os convidados. A palavra do Pai, eu já fiz vídeo sobre isso, já tem conteúdo sobre isso, mas a palavra do Pai, ela é viva e eficaz, é o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Eterno, ela é viva e eficaz. Então, mais uma vez, eu vou estar aqui fazendo esse conteúdo do capítulo 45 de Salmos. A mensagem em si, ela está do versículo 9 ao versículo 16. Só que eu vou ler todo o capítulo para poder dar uma introdução. Mas a mensagem mesmo, ela vai estar do versículo 9 ao 16. Só que eu quero estar lendo todo o capítulo para os irmãos. Se alguém tem uma Bíblia aí, tem interesse, vai, acompanha, se não for agora de momento, mas assiste esse vídeo novamente, vai acompanhando e vai investigando. Porque o que eu vou falar aqui não é de mim mesmo, é que está escrito. Está escrito na palavra do Pai. E nós temos acesso à Bíblia. Então, quem tiver interesse, amado, quem tem interesse com as coisas do Pai, investiga. Pega a sua Bíblia aí, me acompanha nesse vídeo aqui. Investiga se o que eu estou falando aqui bate ou não bate. Se está dentro da palavra ou se não está. Investigue. Faça o favor a si mesmo. Investigue as Escrituras. Medite nas Escrituras. Então eu vou estar lendo o capítulo por inteiro de Salmos 45 e aí nós vamos entrar na palavra. Ele diz assim, o assunto diz assim, ó, descrição profética da união entre o Machia, né, aqui está Cristo, mas a palavra é Machia, e a sua igreja, ou seja, a sua noiva. Vejam bem que aqui a palavra já está dizendo que é a união entre Yahshua, o Machia, e a sua noiva, a sua igreja, né, que é a sua noiva. É a união entre o Machia e a sua noiva. Guarde bem essa palavra noiva, né? Vamos lá então. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Yahweh te abençoou para sempre. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas incríveis, né? Incríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei.
e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu reino, ó Altíssimo, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Iau, o teu Aba, o teu pai, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a óleos e a cássia, desde os palácios de Mafim, de onde te alegram. Agora entra a palavra, ó. A noiva do rei, na sua Bíblia vai estar filha, mas a palavra aqui correta é noiva. A noiva do rei estava entre as ilustres donzelas. À sua direita está a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos. Esquece do teu povo e da casa de teus pais. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu esposo. Preste-lhe reverência. Nós já vamos ver isso aqui. E a cidade de Sião, aí vai estar a filha de Tiro, mas o correto aqui é a cidade de Sião. Estará ali com presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A noiva do rei, aí na sua Bíblia vai estar filha, filha de rei. Mas é a noiva do rei, é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levarão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo será trazida. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será teus filhos, que fará príncipe sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome, de geração a geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Essa é a leitura completa do Salmos 45. Mas nós vamos entrar na mensagem a partir do versículo 9. Do versículo 9 ao 16 é onde vai estar a mensagem. E aí nós vamos estar fazendo conexão. A própria Bíblia vai estar fazendo conexão com outros capítulos, outros versículos, que nós já vamos ler aqui. Quando ele diz aqui, ó, a noiva do rei, no versículo 9, aí na Bíblia vai estar filha, mas o correto aqui é noiva. Aqui é a união entre a noiva, entre o Machia e a noiva, e não filha. A noiva do rei estava entre as ilustres donzelas. À sua direita estará a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Aqui de cara já está dizendo que a noiva do rei estavam entre as ilustres donzelas. As ilustres donzelas. Que essas ilustres donzelas vai ser um grupo de convidados. Nós já vamos ver isso aqui. Versículo 10. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos. Esquece do teu povo e da casa de teu pai, da casa de teus pais. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu esposo. Preste-lhe reverência. Aí na sua Bíblia está escrito assim, ó. Pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. Só que essa palavra Senhor aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso também. Nesse contexto aqui, ela significa marido, ou seja, esposo. Ela está com S minúsculo. Ela significa marido, que o correto é esposo. Onde nós podemos ver isso, confirmar isso do versículo 10, é isso? Não, do versículo 11. Onde nós podemos confirmar essa palavra, esse versículo 11, é em Efésios 5, versículo 33. Vamos abrir aqui que nós vamos já entender. Efésios 5, versículo 33, ele diz assim, ó. Assim também vocês, cada um em particular, ame a sua própria mulher e como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Aqui no capítulo 5 de Efésios, no versículo 33, está confirmando que a palavra lá é que a mulher deve reverenciar a seu marido, ou seja, seu esposo. Só para confirmar, irmãos. Só para confirmar. Agora vamos dar continuação. Versículo 12. E a cidade aqui está, e a filha de Tiro estará ali com presente.
Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Só que o correto aqui não é filha de Tiro, é a cidade de Sião, que é a nova Yalxalã. Aqui ele diz assim, ó: e a cidade de Sião estará ali com presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Quando ele fala aqui no versículo 12, a cidade de Sião, quando ele diz os ricos do povo suplicarão o teu favor, é a mesma palavra que está em Apocalipse 3, versículo 9, onde diz que aqueles que são da sinagoga de Satanás virão e prostrarão a teus pés e saibam que eu te amo. Essa palavra, tanto ela está no capítulo 3, versículo 9 de Apocalipse, como ela está no capítulo 2, no versículo 9 também de Apocalipse, onde fala da sinagoga de Satanás, né? Que os ricos do povo suplicarão o teu favor. O que ele quer dizer aqui é que aqueles da sinagoga de Satanás, que são os ricos do povo, prostrarão aos teus pés e saibam que eu te amo. É o que Yahshua está falando para a noiva do rei, né? Para a esposa do rei, que são esse grupo de vencedores. Versículo 13. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. Aqui na verdade é a noiva do rei, porque a história aqui de Salmos 45 é sobre a noiva. A história aqui, a profecia aqui de Salmos 45 é a profecia da noiva do rei e não de filha. Entendo isso, tirem o fermento da Bíblia de vocês. Quando ele diz aqui no versículo 13, a filha do rei, na verdade é a noiva do rei, onde diz assim, ó: a noiva do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Quer dizer que o vestido da noiva é bordado de ouro, né? É bordado de ouro. Versículo 14: levarão ao rei com vestes bordadas. As virgens que acompanham atrarão a ti. Está dizendo aqui que um grupo de virgens acompanha a noiva do rei, que está acompanhando a noiva do rei. Versículo 15: com alegria e regozijo será trazida. Elas entrarão no palácio do rei. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será teus filhos que fará príncipe sobre toda a terra. Aqui está dizendo que o reino será sobre toda a terra. Irmãos, para confirmar aqui esse grupo que está acompanhando essa noiva, esse grupo que vai estar acompanhando essa noiva, que a palavra está dizendo, nós vamos para o capítulo 19, do versículo 7 ao 9 de Apocalipse, e vocês vão entender. Apocalipse 19, do versículo 7 ao 9, diz assim, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aqui fala da esposa. Aqui fala da esposa, ela já se aprontou. Versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, dos kadoshins, né? A palavra santo é kadoshim. Aí o versículo 9 diz assim, ó: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Ial. Vejam aqui, que aqui nesse pequeno contexto aqui de Apocalipse 19, do 7 ao 9, fala da noiva e dos convidados. Em Salmos 45, fala da noiva e dos convidados, que são as ilustres donzelas. As ilustres donzelas. E lá também, no versículo 9 de Salmos 45, fala que a noiva do rei está entre as ilustres donzelas. E aqui no capítulo 19, do 7 ao 9 de Apocalipse, está falando da noiva e dos convidados, que as virgens donzelas lá que acompanham a noiva, e esses convidados aqui são o mesmo grupo, que acompanha a noiva. Vejam bem, eu não estou falando nada de mim, eu estou lendo a palavra.
é a palavra do Pai. Está dizendo que a noiva está entre as ilustres donzelas. Aqui no capítulo 19 de Apocalipse, fala da noiva e dos convidados. Vejam bem que existem dois grupos que farão parte desse arrebatamento. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Pai. Eu só quero que os irmãos investiguem aí a palavra. Vamos lá, aqui foi então. Agora nós vamos para o livro de Êxodo. Deixa eu ver que eu marquei aqui. O capítulo 12, do versículo 37 ao 39. O livro de Êxodo, irmãos, também vai fazer alusão a isso. Diz assim, ó, Êxodo capítulo 12, do versículo 37 ao 39, diz assim, ó. Assim partiram os filhos de Israel, né, de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas. Vejam bem, frisa no versículo 38. O povo de Israel aqui está representando o filho varão, os vencedores. Representa. O Atalaia já trouxe esse estudo sobre isso, que o povo de Israel, a saída do Egito, está representando o filho varão, né? Que é sombras, nós somos sombras das coisas que haveriam de vir. E vejam bem, frisa o versículo 38. E subiu também com eles uma mistura de gente. Viu que quando o filho varão saiu, uma mistura de gente saiu com o filho varão? Saiu com o filho varão do Egito. E uma mistura de gente com eles. E ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Tá. E cozeram bolos asmos da massa que levedaram. Que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, né? Porquanto foram lançados do Egito e não puderam não deram deter nem preparar comida, que eles saíram apressadamente, né? Vai cumprir a palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde diz que o arrebatamento ele vai ser como no abrir e fechar de olhos, vai ser algo rápido. Aqui também eles saíram apressados, né, a saída do Egito. Mas frise o versículo 38, que fala desse segundo grupo. A Bíblia, ela por inteira, ela fala desse segundo grupo que sai junto com o primeiro. Noé, quando preparava a arca, Noé simboliza o filho varão. Aqueles que entraram com Noé na arca simboliza esse grupo de convidados. Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra de Gomorra, né? Quando Ló saiu, Ló representando o filho varão, as duas filhas de Ló representando esse grupo de convidados. Sempre quando o filho varão sai um filho de convidados, sai um grupo de convidados com ele, um grupo de pessoas com ele. Noé saiu um grupo de pessoas com ele, a família. Ló saiu as duas filhas com ele, representando. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu essa leva de gente com eles, representando esse grupo de convidados. Por que agora o arrebatamento do filho varão não vai ter um grupo representando esses convidados, sendo que a palavra está bem clara? A palavra está bem clara que as virgens que acompanham entrarão no palácio do rei. Vocês estão conseguindo compreender? Medite aí nas escrituras. Vamos dar continuação aqui. Romanos no capítulo 11. Romanos capítulo 11, irmãos, na verdade, deixe-me ver. Romanos capítulo 11. Eu vou pegar do versículo 13 ao 24.
Romanos do capítulo 11, do versículo 3 a 24. Aqui a mensagem quer dizer que alcançou os gentios. Aqui vai falar dos gentios, que somos nós, que foi alcançados, né? A partir do versículo 13 diz assim: porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação ou a ira, né, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos, aqui está falando do povo de Israel, foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, árvore experienta, né, árvore brava, né, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, não se vangloriar contra o povo de Israel. E se contra eles te gloriar, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a tu. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé, pela amuná. Então não te ensoberbeça, mas teme, né? Teme, não te soberbeça. Porque se Ial não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Ial. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Ial. Se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado, né? Se não permanecer, será cortado. E também eles, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Ial para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado no natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aqui nada, ele quer dizer nada mais aqui que se o povo de Israel crer no Mashiach, se eles se voltar aí se eles parar com essa incredulidade, eles serão enxertados novamente e serão reis e sacerdotes no milênio. Se eles crerem no Mashiach, eles serão reis e sacerdotes no milênio, porque a eles primeiro foi convidados, o que a palavra ali quer dizer. E nós entraríamos no reino, mas quem seriam os reis e sacerdotes seria os hebreus, né, os naturais, porque nós somos uma planta brava, mas a nós foi alcançado essa glória, né, essa dádiva, né, de ser reis e sacerdote. Foi alcançado aos gentios, mas se permanecer na benignidade, né, na benignidade, e não se soberbecer contra os naturais, né, que são os israelitas. Na verdade, nós devemos orar muito pelo povo de Israel. Muito. Em todas as orações devemos colocar o povo de Israel em nossas orações. Isso é agradável ao Pai. Agora, nós vamos fechar aqui em Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24. Em Mateus também, no capítulo 22, do versículo 1 ao 14, vai falar a mesma coisa. Mas só que eu vou pegar em Lucas, porque Lucas é um livro mais confiável, né? Lucas é um livro mais confiável.
Eu vou pegar aqui em Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao 24, onde fala sobre a parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia. Em Mateus, Matitial, ele fala da parábola das bodas do cordeiro. A parábola das bodas do cordeiro e da grande ceia é a mesma coisa. Vamos lá então em Lucas. Lucas capítulo 14, do 15 ao 24, diz assim, ó. E ouvindo isso, a parábola da... primeiro o assunto. A parábola da grande ceia. Ele diz assim, ó. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado o que come pão no reino de Ial. Bem-aventurado aqueles que entrarem no reino, né? Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seus servos, né, dizer aos convidados: venham, que já tudo está preparado. E todos, um a um, começaram a escorraçar, né? Ou seja, recusar o convite. Escorraçar, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado, né? Que me dispense desse convite. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu mestre, né? Aqui está a palavra Senhor, mas é a seu mestre, a seu dono. Então o pai de família, irmão, só observando que do versículo 18 ao 20 é a mesma coisa, tá? Essa palavra aqui é a mesma coisa. Aqui, tudo isso aqui quer dizer pessoas que estão apego a bens materiais. Pessoas que estão em busca de coisas terrenas. Esses estarão fora do reino, não entrarão no reino. Todo hoje que está apegado a coisas terrenas não entrarão no reino. Então a palavra do versículo 18 ao 20 é a mesma palavra. São pessoas que estão presas às coisas materiais, né, às coisas terrenas. Esses não participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Vão ter que ficar na tribulação e na grande tribulação. Não quer dizer que esses aqui estão fora do reino não, tá? Mas esses terão que passar pela tribulação e grande tribulação. Vamos lá, vou no versículo 21 então. E voltando aqueles servos, anunciaram essas coisas a seu mestre, né? Que é o seu dono. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse os servos: mestre, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse-lhe o mestre ao servo: sai pelos caminhos e atalha-os e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Vejam bem que aqui não está falando do filho varão, dos vencedores não. Está falando dos convidados. É dos convidados que está falando. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que foram convidados provará a ceia, ou seja, os primeiros que foram convidados. Aqui está falando dos hebreus que primeiro foram convidados. Então aqui está dizendo que eles não provará da ceia. Irmãos, vejam bem, não é minhas palavras, não são minhas palavras, é as palavras do Ruá, é a palavra do Pai. Aqui ele fala dos convidados.
convide a todos que encontrarem, cegos, aleijados, né, deficientes, todos os pobres, para que a minha casa esteja cheia. Cheia de quê? De convidados, irmãos. É convidados. E não está falando da noiva. A noiva é fato, é certeza que a noiva vai ser arrebatada. Tá claro, o filho varão, os vencedores, é certeza. Mas e os convidados? Porque a ceia das bodas é na glória, é lá no chamaíns. Os convidados estão aqui na terra. Então, como será introduzido esse grupo de convidados? Porque aqui a parábola das bodas não está falando da noiva, está falando dos convidados. Aqui diz que lá o salão vai estar lotado, a casa vai estar lotada, mas não está falando da noiva, é dos convidados. É isso que eu quero que os irmãos entendam. É isso que eu venho batendo na tecla, que existe um arrebatamento e dois grupos. Um grupo que se torna os vencedores, que serão introduzidos lá na glória, diante do trono do Altíssimo. Esse é o primeiro grupo, que são a noiva, né, representado pela noiva, o filho varão, como representa lá no Apocalipse 12. Esse grupo em específico, esse é levado direto para o trono, para ser apresentado como as primícias ao Eterno. Mas vejam bem, existe um segundo grupo, que serão os convidados. A Bíblia está falando, a Bíblia fala claramente da noiva e dos convidados. Nos Salmos 45, tremendamente, nitidamente, fala que a noiva do rei está entre as ilustres donzelas. Elas entrarão no palácio do rei. Esse segundo grupo está com a noiva do rei, está com o grupo que vai ser arrebatado. Está junto. A palavra aqui está clara, está junto. No capítulo 45 de Salmo, versículo 9, 14 e 15. Leiam aí com atenção. Saindo daí do Salmos 45, do versículo 9, 14 e 15, vão para Apocalipse 19, o versículo Apocalipse 19, do versículo 7 ao 9. E vocês vão ver que existe uma noiva e uns convidados, e que estão juntos, não estão separados. Meus queridos, que o filho varão vai ser arrebatado, é fato, é certeza. Para nós, é certeza. Nós anunciamos o arrebatamento, nós anunciamos porque nós cremos que vai acontecer. Vai acontecer, né? A questão do arrebatamento vai ser inevitável. Existem os incrédulos aí que não crê, mas o arrebatamento ele vai acontecer, vai acontecer. E enquanto não acontece, nós estamos anunciando. Agora, amados, medita aí nas escrituras, busquem do Pai, porque a palavra está clara aqui dizendo que existe uma noiva e uns convidados. É dois grupos distintos. São dois grupos distintos. Uma noiva que vai ser arrebatada, levada direto no trono, são as primícias, o filho varão, os vencedores, 144 mil, a noiva do rei. Todos esses nomes é o mesmo grupo. E existe esse grupo de convidados que vai encher o salão. O salão vai ser na glória, vai ser na glória. A festa das bodas vai ser na glória. Existem os convidados, amados. Existem os convidados a ser das bodas do Cordeiro. É dois arrebatamentos? Sim, é um antes da tribulação e um no final da grande tribulação. Porém, dentro desses dois arrebatamentos, existem quatro grupos. Existem quatro grupos que serão arrebatados. O primeiro grupo é o filho varão, os vencedores, os 144 mil. Esse é o primeiro grupo, esse vai direto para a glória, direto do trono de Ial, para direto do trono ser apresentado. Esses são os 144 mil vencedores. Agora, o segundo grupo, irmãos,
são os convidados. Os convidados à ceia das bodas. Os convidados da ceia das bodas não vão até diante do trono da glória. Não, é só o filho varão que vai até o trono da glória. É só o filho varão, as primícias que vão ser apresentadas. Mas esses convidados, eles também serão arrebatados. Arrebatados juntos, porque eles vão participar da ceia das bodas. Eles são convidados para o casamento. Eles são convidados para o casamento. Se o casamento é na glória, então esses convidados precisam ser introduzidos na glória. Nós não sabemos como. Nós não sabemos como. Mas existe esse segundo grupo, amados, que está caminhando junto com a noiva, com o filho varão, com os vencedores. Está claro. Está claro que esse grupo está caminhando junto com a noiva. Leiam aí Salmos 45, versículo 9. A noiva do rei, a noiva do rei, pera aí, deixa eu abrir aqui. Isso, já está aberto aqui. Versículo 9 diz assim, ó: a noiva do rei estavam entre as ilustres donzelas. As ilustres donzelas, meus amados, é esse segundo grupo. A noiva do rei é um grupo. As ilustres donzelas é outra. É outro grupo. Está junto. No versículo 9 do capítulo 45 de Salmos, está nitidamente claro. Em Apocalipse 19, do versículo 7 a 9, está claro falando da noiva e dos convidados. Meditem nas escrituras, essas não são minhas palavras. Foi o Pai que mandou eu avisar novamente. Eu estava com plano de fazer o conteúdo de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu já estava com planos de fazer. Mas na minha oração da madrugada, o pensamento não saía da minha cabeça para eu fazer novamente esse vídeo aqui. Refazer, né? Porque eu já tenho eu já tenho falando desse conteúdo aí. Eu já tenho vídeo gravado desse conteúdo. Mas os meus pensamentos não me deixavam pensar outra coisa, a não ser em falar novamente desse capítulo, desses grupos. Então é isso. Fico por aqui. Perdoe se eu fui enfático em alguma palavra. Perdoe pela minha falta, como eu sempre digo, a minha falta de eloquência, de oratória, né? de boa leitura, de expressão. Muitas vezes eu não sei expressar bem, não sei explicar bem, né? Me falta essas coisas. Mas é isso aí. Quando o Pai manda, nós temos que obedecer. E ai de nós se não obedecer, né? Ai de nós se não obedecer. É isso. O conteúdo que eu ia gravar hoje era outro, mas ontem à noite o Ruá não me deixou pensar em outra coisa a não ser nesse conteúdo. E hoje pela manhã eu estava assistindo um conteúdo do irmão Romilson, onde ele fala também sobre arrebatamento. Aí parece até que foi uma confirmação, porque hoje pela manhã um dos irmãos compartilhou o vídeo num grupo que eu faço parte, grupo de WhatsApp. E aí eu assisti o vídeo do irmão Romilson. Eu falei, mas gente, isso aqui é uma tá comprovando. O Pai só está comprovando que eu tinha que fazer esse vídeo. Então aí eu gravei aí, estou gravando. E é isso. Eu vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Ial e Ialcha. Um beijo de coração. Até a próxima. Se assim o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso Ial dos Exércitos permitir. Beijo, amados. Valeu, tchau, tchau.